Pouco Menino, o Almoço de Negócios vem aí, Vinícius Custódio, Lucas Wood e Marcelo Coutinho. Enquanto a equipe do almoço não chega, fala o que você quiser. Lindão. Essa música, ó. De quem é essa voz? Não sabe quem é? Não, lindão. Nelson Gonçalves. Meu cérebro não alcança o seu, lindão, já te falei. Nem vem, nem vem que se tu me pedir pra fibar, eu não chego na esquina. A única coisa que eu sei fazer na vida é fibar, lindão. Lindão, não chega. Cantar nunca cantou? Eu tive banda quando era criança. Teve banda? Tive, tocava guitarra. Sério? Banda de quê? Banda de rock mesmo? Banda de rock. Eu tocava guitarra e tal. Ah, mas você não era o vocalista? Não era vocalista. Nem se arrisca. Dá pro cheiro, né? Assim, um pouco de boa vontade a pessoa escuta bem. Qual a música vai? Tá rolando uma festa, karaokê, você vai querer cantar, qual música você escolheria? Rock nacional, o que você quiser, lindinho. O que eu quiser? Lindinho. Vai, escolhe aí. Ih, pronto. Paralamas, o que você quer, Leozinho, pra consultar o repertório do menino aqui? Olha lá, vai, capricha. Se as meninas do Leblon não olham mais pra mim, eu uso óculos, vai. Você quer que eu verdadeiramente cante? Claro, como isso? Ainda ao vivo pra 35 milhões de pessoas? Isso ao vivo aqui, ó. Jesus Cristo. Vai lá. Camila Nascimento, às 12h01. Não, eu quero ouvir agora, Coutinho. Coutinho, a gente a gente comprou o ingresso. Canta, Coutinho! É a introdução ainda essa aqui. E eu dentro de uma colher de chá. Ele tá tímido. Colher de chá. Olha. Pela contramão. Tem que tirar, né? Ô, louca lá. E vejo tudo bem. Mas se eu tô triste, eu tiro os óculos. Eu não vejo ninguém. Por trás dessa lente tem um cara legal. Aê, Coutinho! Salve de palmas para o Coutinho! Maravilhoso! Uma super quarta exige uma super performance. E vem aí os supers Vinícius Custódio e Lucas Wood já chegaram no nosso gramado. Amigos, obrigado pelo carinho, pela companhia. E amanhã a gente volta a se encontrar a partir das 8. Não saia da TC News. Tem uma longa quarta-feira ainda pela frente. Tchau. WhatsApp TC News 11 9 37 26 13 18. Adiciona aí e participe com a gente. Almoço de Negócios. Oferecimento Minerva Foods. Conectando pessoas, alimentos e natureza. O tempero certo para o seu início de tarde. Informações e análises em tempo real que impactam o seu bolso. O melhor almoço do mercado financeiro é aqui e é agora. Almoço de Negócios. Apresentação Vinícius Custódio. Olá, investidor e investidora! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do seu Almoço de Negócios. Eu sou Vinícius Custódio e nós vamos juntos até às 3 horas da tarde com muita informação, análise e opinião. Aquilo que realmente faz diferença para o seu bolso. Hoje, dia 10 de dezembro de 2025, reta final do ano, uma super quarta nos aguarda. Daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, hora oficial de Brasília, tem decisão de política monetária nos Estados Unidos. Depois de 30 minutos, às 4h30, fala Jeremy Powell. Mercado aguarda o posicionamento do chairman do Fed, assim como também espera o que vem aí no gráfico de pontos, no dot plot, lá nos Estados Unidos. Na sequência, porque emoção pouca é bobagem, 6h30 da tarde, a partir desse horário, todo mundo dando F5 lá no site do Banco Central do Brasil, à espera do comunicado. Todo mundo já está com a expectativa de manutenção na taxa básica de juros. O lance é saber se tem algum fortes sinais, de que o início do ciclo de juros aqui na nossa terra natal começa em janeiro
ou em março do ano que vem. A repercussão e o impacto dessas decisões a gente vai trazer ao longo da programação com o Gabriel Medina, com a nossa Mari Bruno, Sandra Lacerda também, lá no Tarde TC News, mas a antessala somos nós, o seu Almoção de Negócios, e a gente conta como está sendo a performance do mercado local e também do mercado internacional. Portanto, você constrói o melhor almoço do mercado financeiro junto com a gente, junto comigo, junto com o nosso cantor, Marcelo Coutinho, que está por aqui, intérprete, e também ele, Lucas Udi, o pescador. Fala, Udi, seja bem-vindo. Boa tarde para você. Muito boa tarde, Vini. É sempre um grande prazer fazer parte aqui da bancada da TC News. Vamos nessa, né? Mais uma super quarta aí no radar. Acho que essa é a minha quarta super quarta, se eu não me engano, mais ou menos. Assim, eu já fiz algumas apresentando, algumas na produção, já foram tantas que eu já até me esqueci, mas já estamos se acostumando, tá cada vez mais tranquilo. Gostou assim, do Coutinho cantando? Nossa, achei sensacional, cara. Acho que ele canta bem. Coutinho, você tem que fazer os seus karaokês com a gente cantando, não é você adivinhando. Você é mentiroso, hein, Lucas? Tem que fazer cantando. É mentira! Deixa o menino falar. O cara é político, hein, Deixa o Coutinho? menino falar. Tudo bem, Coutinho? Boa Deixa tarde. o menino falar. Já falaram pra você que você canta Deixa o menino bem? falar. Já. Mentiram pra Que você. eu canto bem, que eu sou bonito, entendeu? Tudo uma questão de positivismo. Ah, é, Coutinho? Aí. Ô, Pentelho. O pentilho. Já quer. Melhorou. Agora sim. Lucas Udi, convida a galera para participar e todos os caminhos que o pessoal deve percorrer para construir o programa junto com a gente. Vamos nessa, pessoal. Se você quer acompanhar gráfico, quer acompanhar cantoria e muito mais, você fica ligado aqui no nosso Almoção de Negócios e você participa aqui da nossa programação de algumas maneiras. E a primeira delas que você pode fazer isso acontecer é pelo nosso WhatsApp, que tá aqui no nosso GC, mas eu faço questão de reforçar ele aqui para vocês. Pelo DDD 11, número 9, 3726 1318, você manda as suas perguntas, as suas dúvidas, pra gente endereçar para os nossos contribuidores ao longo do programa de hoje. Então, 1h30 de Marcelo Coutinho, fibando. Então, se eu fosse você, eu já mandava sua dúvida pra gente tentar passar ela aqui pra ele. E você também pode mandar suas fotos, você interagir com a gente, mostrar o que você tá fazendo durante as suas operações. A gente gosta muito de ter esse contato aqui com vocês, beleza? Partindo agora para nossa comunidade, onde você acompanha os nossos estudos de mercado, a nossa agência de notícias, a Mover, dos nossos excelentíssimos contribuidores. Você acessa por onde? Pelo site tc.com.br ou pelo aplicativo do TC, da Traders, no seu celular. Partindo agora para nossas redes sociais, que eu sempre estou colocando as caras por lá, conteúdos excelentíssimos, tanto vídeos engraçados, informativos, nossas redes sociais completíssimas. Você acessa pelo @oficialtcnews no Instagram e pelo TikTok, @tcnewsoficial. Agora nós partimos para nossa transmissão, para o nosso vídeo do YouTube. Você não esquece de deixar o seu like aqui na nossa transmissão, que é super importante aqui para a validação do nosso trabalho. Você também pode interagir pelo nosso chat do YouTube, mandar suas perguntas. Lembrando que se você é membro do canal, paga um valor simbólico, R$ 7,99 por mês. Você é membro do canal, tem preferência. Você passa à frente da fila e recebe as suas perguntas, as suas dúvidas em primeira mão aqui no nosso Almoção de Negócios. Da minha parte é isso, vamos que vamos, que a almoção tá só começando. São praticamente 1.900 aparelhos conectados de forma simultânea. Temos 1.774 likes. Deixa aí o seu joinha, faça o programa junto com a gente. Muito obrigado aqui pela mensagem. Lucas Genevro, membro do nosso canal, junto com a gente. Leandro Pio, membro do canal também, muito obrigado. Quem mais? O Júlio Queiroz mandou mensagem para nós aqui, cumprimentando o Coutinho pela performance. O trader Felipe Mâncio mandou o seu boa tarde. Carla Khaled, olá Carla, seja muito bem-vinda, boa tarde para você. Um salve para o Fabiano Gomes, deixou a sua mensagem também aqui para nós, obrigado. O Chloe Costa, boa tarde Vini, hoje é o último dia de trabalho antes das férias, lá na Mercedes, onde o seu pai trabalhou. Manda um abraço pra galera, por favor. Ou será que o Chloe trabalha na Mercedes também? Meu pai acho que ficou lá há 35 anos. É, a vida inteira lá na Mercedes em São Bernardo do Campo. Ô Chloe, se você é da Mercedes, bom trabalho aí pra você. Deve estar feliz da vida, 13º, PRL, a coisa tá bonita, hein, Chloe? Me adota, meu garoto. Não fala que não tem, que eu sei que é mentira. Um abraço, Chloe, tamo junto. O Rodri mandou mensagem pra nós, perguntou se eu vou torcer pro Mengão. Ah, hoje como nunca, pra levar uma taca enorme. Aqui é Cruz Azul desde criancinha. Um abraço para o REGI,
Regi tá falando... Vini, fala eu aí, fala meu nome, grande abraço. Pronto, Regi, tamo junto. Leila Rodrigues mandando boa tarde pra todos nós, muito obrigado, viu, Leila? Iraci Custódio por aqui. Também o nosso espetacular Fábio Lemos, lá da Fatorial Investimento, direto do Rio de Janeiro, nos acompanhando. Obrigado, viu, meu parceiro, pela sua mensagem. Outro torcedor do Mengão Roxo, o nosso Fábio Lemos. E aqui com a gente ele, Marcelo Coutinho. Tudo bem, Coutinho? Fala, lindinho. Tá feliz hoje? Bom, tô bem. Tá felizão. ganhando PRL tranquilão. também, cantando assim. Aqui, tudo, né, lindinho? É, Coutinho. PRL é almoço. Ah, é, É Coutinho? almoço, eu te falei. Caramba. Quer pique de quanto? Ah, pode fazer então, aí duvido. É. É meu CPF. Milzão agora no ar. Duvido. Esse tá abusado, né? Você trocou a Quer 26, rir, 9, tem que fazer 12. riga, meu garoto. É, garoto, hein? Ô, Coutinho, vamos falar de Ibovespa, vamos falar de dólar pra galera que tá conectada junto com a gente. Pelo menos aqui pra mim, Profit Pro, Nelógica na tela. Olha só, nós temos o WINZ25 avançando cerca de 0,40% e o futuro da moeda americana subindo também, WDOF26, elevação de 0,44% agora. Com você, Coutinho, índice e dólar pra gente começar. Então vamos lá, pessoal, boa tarde. Eu vou seguir, vou fazer diferente hoje. Ah, é? Em vez de fazer o diário, até porque como vocês já estão comigo já desde o início do dia, então vamos seguir o raciocínio. Assim, Aliás, Coutinho, desculpa te interromper, mas eu tava ouvindo você falar hoje, no início do Manhã TC News, era mais ou menos umas 9h30 da manhã, você falou sobre como estava difícil encontrar uma direção para índice e para dólar também, não estava Isso. direcional. Agora tem direção aí ou continua difícil? não, segue ruim, olha só. Eu vou colocar no gráfico de 15, tá? Que é aí um meio termo, depois a gente, se quiser, vai pro gráfico de 4 minutos. O índice lateralizado, então, recordar é viver. A gente tinha esse candle aqui, que eu eventualmente falei que esse cara poderia repicar, não repicou. Então a gente tá no gráfico de 15, são 3, 1 hora, quase 1h30, lateralizado aqui. O índice, ainda que altista na figura, numa figura ruim. Então, assim, dá pra tradar? Dá. Mas, de novo, as figuras, pra mim, quando elas não são bem feitas, bem moldadas dentro de um contexto, primeiro tem a questão da credibilidade dela e segundo a possibilidade dela virar na sua cara, né? Então, assim, vai tomar um stop e tal, enfim. Então, ok. Então, você tem uma lateralização a priori de cunho altista no índice, numa formação gráfica ruim. O dólar, a mesma coisa, né? O dólar, a minha última entrada no dólar foi quando eu falei desses topos descendentes aqui, né? Então, como eu tenho 2 candles de 15 minutos, meia hora, praticamente a mesma coisa. E aí gera-se uma dissonância, porque eu tenho o índice para cima e tenho o dólar para cima. Então, vou deixar desenhado aqui, um dos dois está errado, um dos dois é mentiroso. Então, vamos olhar se eventualmente esse envelopezinho do índice se completa ou se eventualmente esse envelope do dólar se completa. De novo, as duas figuras são ruins, então, por favor, day traders de plantão, vai com cuidado. Coutinho, eu me lembro que na segunda-feira você participou aqui com a gente, você falou sobre as figuras de Bradesco e Santander, que eram figuras ali mais ou menos parecidas, mas que pensando numa venda, Santander estava até melhor. Agora eu não lembro se foi você ou se foi o Ike na terça-feira. Mas eu quero que você analise pra gente Bradesco e Santander, porque olha só, de terça foi o Ike, não foi? Foi o Ike. Foi o Ike que falou com a gente na terça-feira. Ele colocou a figura de Bradesco e de Santander e falou, as duas figuras estão aí, né, dando posição de venda. Eu acho que ele até estava posicionado em Bradesco, salvo engano. Mas aí ele olhou e falou, acho que Santander tá até melhor, hein? Acontece que hoje, quarta, Bradesco avança 1%, há pouco estava buscando região de máxima intradiária, não sei se isso muda alguma coisa no gráfico diário, o Coutinho vai falar, mas Santander está na mínima do dia, recuando 0,59% agora. Então Bradesco sobe 1, Santander recua 0,56% agora, Coutinho. Vamos lá, olha só, quando eu olho para os dois papéis, os dois são altistas, os dois corrigem. Conhecendo um pouquinho a metodologia do Ike, eu vou inferir o que ele deve ter imaginado. E aí eu concordaria com ele, na ótica que ele gosta, que são os rompimentos, que eventualmente Santander estaria melhor. Santander, você tem um movimento de correção. E Santander tem esse pontinho aqui, a R$ 32,72, que é o que o Ike geralmente gosta de fazer
né? Então, assim, lembrando um pouquinho da forma que ele gosta de operar, então você tem realmente Santander a 3272, cota 3198. Nota que isso aqui é uma correção de um movimento maior de alta, mas no curto prazo esse cara me parece mais atrativo para a ponta vendedora. No caso de BBDC4, eu cantei compra, né? Então, eventualmente, de novo, pegando uma carona, a forma que o Ike olha gráficos, o que eu poderia inferir eventualmente que ele pode ter falado? É você pegar, limpar esse FIBO aqui e fazer praticamente a mesma análise dele. Você teria a mesma perda, igualzinho o Santander, né? No caso de Bradesco, para mim já andou mais, inclusive para mim Bradesco é compra, tá? E aí você tem um rompimento e uma queda maior de Bradesco em detrimento de uma queda menor de Sambionze. Então Sambionze rompe 3272, a priori baixista. No caso de Bradesco, cota 1 no 819, já Bradesco para mim num pivô de alta, Bradesco para mim eu cantei uma eventual reversão no dia de hoje. Para a gente falar sobre o quarteto de ferro de maneira mais completa, ficou faltando Banco do Brasil e Itaú, Coutinho. BBAS3 e Itube 4. Banco do Brasil agora recua 0,33%, Itaú no 0-0 em R$ 39,21. BBAS3 está do lado esquerdo, a figura gráfica eu não gosto, tá? Eu até cantei uma eventual compra especulativa sob suporte. Nota que você tem 2 suportes para esse cara. Então, eventualmente aqui, ó, BBAS3 ele pega e daria essa violinada para cima. Quem gosta desse tipo de operação é abrir a boleta e tomar mercado. O ativo cota R$ 21,46, da eventualidade que suba. De novo, não é a figura que eu gosto, até porque no caso de BBAS3 você tem um canal de baixa. Então você está comprando contra a tendência. No caso de Itube 4 para mim eu também dei call de compra, a compra 3885, a reversão, praticamente a mesma figura de Bradesco. Então você tem aqui a queda, bateu na terceira linha. No caso de Itube 4, mais atrativa ainda, porque você tem 2 candles de reversão. Você tem o candle de ontem já fechado, você tem o candle deste momento também fazendo aqui um dojizinho, né? Esse cara se chama Dragonfly Doji, um doji cuja linha está na parte superior do corte. Então você também teria para Itube, assim como o anterior, uma compra. Teu stop levemente abaixo de 3885. Obrigado, Coutinho. O próximo ativo é a Ambev, que busca agora a região de máxima intradiária. Máxima intradiária, Vini? Sim. Caindo cerca de 1,70% é a máxima do dia, ou seja, chegou a cair muito mais. No dia de hoje o papel da Ambev tem notícia. Minha tela já está aqui para você, vamos lá. Nós vamos para o painel Valor Invest. Ambev aprovou pagamento de 7,2 bilhões de reais, 7 bilhões e 200 milhões de reais em proventos. Lucas Rude com mais detalhes. Vamos nessa, Vini. O Conselho de Administração da Ambev aprovou nessa terça-feira o pagamento de 7,2 bilhões de reais na forma de dividendos e juros sobre capital próprio JCP. Os dois proventos diferentes têm como base os saldos disponíveis do balanço extraordinário da fabricante de bebidas, no caso levantado até o dia 30 de novembro deste ano de 2025. O dividendo total da Ambev corresponde ao pagamento de 46 centavos por ação, considerando o montante a parcela de 5,4 bilhões de reais ou de 34 centavos por papel. Será imputado do dividendo mínimo obrigatório sobre o lucro anual. A fatia restante, de 1,8 bilhão, equivalente a 11 centavos por ação, será acreditada a acionistas como dividendo adicional e distribuída como base na reserva de lucros de exercício da Ambev. Muito bem. Vamos complementar dizendo que na questão, pensando nos juros sobre capital próprio no JCP da companhia, que equivale a cerca de 26, quase 27 centavos por ação em valores brutos, então você precisa considerar que tem a retenção de 15% em cima desse valor de quase 27 centavos. O pagamento do dividendo e do JCP da Ambev valerá somente aos acionistas com posição no papel até o dia 18 de dezembro. Então você ainda tem um tempinho aí para avaliar se faz ou não sentido se posicionar a fim de capturar esses proventos. Data que dá direito ao recebimento, portanto, conhecida no mercado como Datacom. Para os detentores dos recibos depositários americanos, os ADRs da Ambev, listados lá na Bolsa de Nova York, a database é 22 de dezembro. Aqui no Brasil, a partir do dia 19 desse mês, portanto, os papéis e os ADRs da companhia deixam de ser negociados com direito aos proventos. O mercado chama esse momento de Data X. Coutinho,
ABEV3, papel ordinário Ambev. Bora. Ambev sobe no dia de hoje, cai 1,76 com relação ao fechamento de ontem. No dia de hoje, o intraday do papel é altista, é só você ver o candle. E aí o que a gente falou no caso de Ambev? Falei que, olha, Ambev, ela estava perdendo esse 1,336 e não deveria perder, né? Porque aí ela perde, ela faz a confirmação desse trade de rompimento e te leva a R$ 12,75. Ambev vira, gráfico de 15 minutos eventualmente fica mais didático, ó. E foi exatamente isso. Ela guepou, foi e agora ela volta para dentro do canal. Voltando para dentro do canal, essa queda ou essa baixa que a gente está olhando, eventualmente fica preterida. Então, aí eu teria que aguardar eventualmente mais um candle, mais um candle, mais um candle para ver se efetivamente esse cara volta a fazer o meu movimento de baixa ou não, você pega e volta para dentro do canal. Então é isso aqui que a gente chama de ponto de inflexão. Pelo menos na minha técnica, é um ponto do gráfico que eu não consigo discernir que direção esse cara pode tomar. Então, comprados em Ambev, ok. Tem aí uma certa tranquilidade de eventualmente esse cara subir. Agora, por ser um ponto de inflexão, mais do que nunca, me coloca um stop nesse cara, porque se azedar, você foi estopado na máxima, senão você vai buscar esse papel a 12,75. Obrigado, viu, Coutinho? O Fábio Lemos, lá da Fatorial, falou assim, Vini, hoje até o Jeremy Powell tá torcendo pro Arrasca. Não sei se é bem assim não, viu, meu garoto? Será? Samir da Silva Rosa, membro também do nosso canal, mandou boa tarde para todos nós. Muito obrigado, Samir. O Edson Figueiredo, parceiraço Edson Figueiredo, membro do canal também, mandando um boa tarde especial para você, Lucas Uti. Opa. Pescador, é verdade, tá aqui. Tamo junto. Diego Freitas, como cantor, o Coutinho é um ótimo fibador, é a opinião do nosso Diego Freitas. Vamos fibar então, Petrobras, Petri 4, já tá aqui na minha tela, o gráfico de 5 minutos, Profit Pro Nelógica. Ô Coutinho, no gráfico de 5 minutos, eu sei que você não usa média móvel, mas nos últimos 20 minutos, fizeram com que a Petrobras, Petri 4, perdesse a média móvel de 200 períodos no gráfico de 5 minutos. Essa média móvel de 200 períodos no gráfico de 5 está em 31,71. Papel cota agora 31,68, recuando 0,56%. Você, Coutinho? Bora. No intraday de Petro, o que eu vejo, né? Você tem essa resistência gigantona aqui a 31,99, né? E o intraday de Petro é baixista, né? Você tem um pivô de baixa, você tem outro pivô de baixa, você tem outro pivô de baixa. Então, aqui não tem o que falar, é ponta vendida para quem está operando Petrobras no intraday. No gráfico diário, eu também falamos de manhã cedo, assim, o que eu vejo de Petrobras? Petrobras você tem leve alta. A leve alta de Petrobras deve te levar para algo próximo aqui a R$ 32,15 para posterior queda. E aí eu fiz a comparação com o gráfico de Vamo 3. Então é um canal, no caso de Vamo altista, no caso de Petro baixista. Onde esse cara vai bater, você tem duas resistências, vai jogar Petro para baixo. Então quem está comprado em Petro, o curto prazo, ok, se subir. Por que se subir? Porque ela é baixista. Então se subir, ela se torna ou se tornaria favorável nessa região de 32, 32,10, 32,15 para posterior queda. Então a gente já tinha falado sobre isso. Quem está comprado em Petro, por favor, aproveita a liquidez de opções e trabalhe algum tipo de mecanismo de defesa. Ô Coutinho, azedou o caldo aqui, viu, para as empresas do setor de petróleo. Claro que eu tô tomando o ponto de vista do comprador, porque Brava tá na mínima, Petrobras renovou mínima intradiária, Prio na mínima e Petro Recôncavo na mínima também. É tudo mínima intradiária agora. Você tem essas empresas aí, Lucas Uti, para você me ajudar aqui com as cotações? Brava, Petrobras, Petri 4 nós já falamos, então, mas aí você pode falar de Brava. E ó, tô falando tudo na mínima agora, hein? Sim. Brava, Prio e Petro Recôncavo, Lucas. Brava 3, Vini, papel de Brava Energia, R$ 13,57, cai 0,29%. A gente partindo agora para Prio, R$ 39,61, muito bem colocado pelo Vini, na mínima intradiária cai 0,48%. Agora Petro Recôncavo, né? RECV 3, R$ 10,70, cai 1,20%. Com você, Coutinho. Vamos dar uma olhada nesses caras. Eu primeiro dei uma olhada no Brent, né, para ver o que estava acontecendo, para ver se tinha algum tipo de dissonância. A gente vai falar. O Brent, então não vou me antecipar, lindão. O Brent baixista, né? Muito bem, lindão. Muito bem, Coutinho, você que manda. Brent baixista, né? Você tem os dois canais, canal curto. O canal curto desse cara, beleza, inflexionou aqui em cima, fez o que tinha que fazer, agora desce. Agora o objetivo é essa região de 60 a 61 dólares, chegando lá a gente vê o que acontece. Como a prioridade desse cara é baixista, a possibilidade dele inflexionar aqui embaixo é menor em função que o macro desse cara é para baixo. Dito isso, aí beleza, a gente pega
e vamos olhar todos os papéis que o Lucas falou. No caso de Brava, horroroso. Você pega a Brava, R$13,57, baixista, o objetivo desse cara, R$12,80. Você olha para Petro Recôncavo. Petro Recôncavo, eu imaginei leve alta para posterior queda. A priori, a leve alta não quer vir, já quer ir direto para posterior queda. Baixista também, objetivo R$9,98. Olho para Prio. Quando eu olho para Prio, você tem uma inflexão, né? Eu tô no meio do caminho. Essa inflexão agora ela ficou mais fraca, né? Com essa lateralização, Prio ela já meio que me monta uma figurinha mais de cunho altista, né? Então vai ou iria na contramão do mercado em termos de olhar para as oils e falar que todas elas são baixistas. A Prio ela meio que me monta uma figura mais de cunho altista. Cota 3,957, o objetivo dela R$40,74. Obrigado, viu, Coutinho? Só para complementar a respeito do petróleo baixista, era 11h30 da manhã, eu e o Lucas Wood conversando, o Lucas falou, Vini, isso aqui fez preço, isso aqui o quê? Tá na tela aí para você, tc.com.br, painel Mover Pro, Zelensky 2 pontos, isso foi 11h30 da manhã, tá? Uma notícia que nós estamos retomando aqui, só que o Lucas falou, Vini, isso aqui ajudou o petróleo a ir um pouco para baixo. Ucrânia e Estados Unidos vão realizar hoje, nessa quarta-feira, conversas sobre a minuta do plano de paz. Aí petróleo Brent acelera a queda para 0,63%. Você vê que é a informação que a gente colocou aqui no ato para quem acompanha a nossa agência de notícias. 11h30 o petróleo estava caindo 0,63%. Como está agora, por gentileza, meu parceiro Lucas Wood, cotação do petróleo Brent, que é a referência para a Petrobras, aquele petróleo explorado de águas profundas. Por gentileza, Lucas. $61,49, Vini, retraindo 0,72% até o momento. Então, de 11h30 para cá, agora meio-dia e 30 praticamente, né? Depois de 60 minutos, acentua ainda mais o viés de baixa. Algo a acrescentar sobre petróleo no curtíssimo prazo, Coutinho? Envelope de baixa não deixa romper $61,26, senão é mais para baixo ainda. E agora a gente vai falar dele, Coutinho, do dólar. Olha só aqui, senhoras e senhores, Profit Pro Nelógica. O dólar tava sem buscar aquela direção, Coutinho falou sobre isso. De repente, olha o gráfico de 5 minutos, nos últimos 15, uma traulitadinha para cima. A gente tá falando aqui de uma movimentação de quantos pontos no dólar nos últimos 15 minutos? Ah, traulitadinha nada, hein? Uma movimentação boa até, Coutinho. 17 pontos aí, ó, de alta, uma puxada no dólar. Você ouviu várias vezes a caixa registradora sinalizando máxima atrás de máxima para doletar. Coutinho, você por gentileza... E ó, o dólar voltou em 5,50 agora cravado. Qual que é a máxima por gentileza, Lucas? WDOF26. R$5,502, Vini, a máxima do dia. Então estamos a 2 pontinhos, Coutinho, de renovar a máxima intradiária. Bora, olha só, pessoal, o mentiroso era o índice, né? Então, assim, eu acabei de fazer o desenho, tem 2 minutos que eu fiz. Então, assim, o dólar... Quem tá mentindo, né? O índice, porque os dois estavam para cima, então um dos dois tinha que pegar e inflexionar. Então o índice inflexiona e o dólar montou o envelopão de alta. Então subiu, lateralizou, subiu. Eventualmente alguém vai perguntar, é a próxima pergunta, né? Coutinho, o dólar vai até quanto? O dólar bateu no 501 certinho, corrige posterior alta, próxima do dólar 507, próxima do dólar 516. No caso do índice, inflexionou. Então isso daqui realmente foi o mentiroso. Agora a gente pega e olha para o índice no viés macro dele, que era baixista. A fibada desse cara, eu vou colocar no gráfico de 15, porque no gráfico de 4 fica muito candle, tal, e não interessa. 158.480 pontos agora, começa a cair. Ele voltaria, ou deveria ir, a 157,965. O problema aí, você tem mais de 500 pontos de queda. O FIBO ele não é tão pequeno assim. Então não imagino que ele faça isso numa pernada só. Então deveria ser leve queda, posterior alta, para manutenção. Então fique atento, por favor, até porque quando você pega e coloca um fractal bem no meio aqui do índice, olha só, você está exatamente na região de suporte. Você tem 3 suportes no exato momento que eu estou falando. Então, quem está vendido no índice, por favor, fica atento. Contratos de juros futuros com elevação de até 7 pontos base e meio, DI um F31, é esse contrato, é o contrato que mais sobe. Vencimento em janeiro de 2031, taxa média analisada 13,55%. Nesse instante, em Brasília, fala o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. É um evento do PAC. Ele está anunciando obras por todo o país. Vamos ver o que diz a autoridade política, agora ao vivo aqui no seu almoço de negócios. Cada ministro faz aquilo que tiver na telha.
Se o ministro for um cara competente, um cara que pensa o Brasil como um todo, ele vai pensar em alguma obra estruturante. Mas se não, ele vai atender a sua clientela. É um portozinho no rio tal, é uma pontezinha em tal lugar, porque não tem nada pensado do ponto de vista estrutural. E nós começamos a mudar isso quando nós pensamos na criação do primeiro PAC. Para que a gente começasse o governo sabendo o que a gente tinha para fazer. E eu tenho certeza, Rafael, eu tenho certeza de que se vocês pesquisarem um pouco a história desse país, vocês vão perceber o seguinte, sabe, quem investiu mais em política de inclusão social? Fomos nós. Quem investiu mais na geração de emprego? Fomos nós. Quem investiu mais em trazer, sabe, luz para a casa das pessoas que viviam em treva? Era 17 milhões de pessoas que viviam, sabe, à base do candeeiro. Quem é que investiu mais na conclusão de obras para trazer benefícios? Meio-dia, 31 minutos, acompanhamos o trecho inicial das declarações do presidente Lula em evento na capital federal. Outros ministros já passaram pelo púlpito, já falaram, e nós vamos continuar acompanhando aqui em paralelo. Será que o Haddad está ali? Ó, tá o Rui Costa, o Padilha, o Jader Filho. O Haddad não... A imagem passou rápido ali, pelo menos eu não consegui ver o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Vamos ver, quem sabe o Haddad também dá uma palhinha ali, ministro da Fazenda, a gente tem que acompanhar. Daqui a pouco a gente volta a ouvir o presidente Lula. Vamos rapidinho, Coutinho, falar sobre o cenário internacional agora. A gente passeou bastante aqui por ativos domésticos e daqui a pouco pedidos da nossa audiência. Mas primeiro S&P, Dow Jones, Nasdaq, Russell 2000, Lucas Wood traz para nós todas essas cotações, depois a análise técnica com o Marcelo Coutinho. Perfeitamente. Bom, Vini, as bolsas americanas estão próximas à estabilidade, só que a grande maioria no campo negativo, com leves quedas. A única que se destoa é Dow Jones, que está no campo positivo, avança 0,25% aos 47.676 pontos. Partindo para as que estão caindo, todas as outras, então, portanto, S&P 500 muito próximo à estabilidade no campo negativo, 0,05% de retração aos 6.836 pontos. Nasdaq, 23.521 pontos, cai 0,23%. E para a gente finalizar, nós temos Russell 2000, aos 2.521 pontos, cai 0,20%. Obrigado, viu, Lucas Coutinho? Com você. Bora lá. Pessoal, o que eu falei, né, no manhã, e agora trago para o almoço, a questão dos Estados Unidos, né? Então, quem me acompanhou, vou pedir licença, eu vou ser repetitivo, né? Me preocupa o cenário americano, então eu olho para Dow Jones, essa inflexão aqui para baixo, você vê que a volatilidade diminuiu. No caso de S&P 500 é bem mais tangível. Você vê que além do mercado americano não subir, os candles estão praticamente virando doji. Né? Então, assim, na sua grande maioria é spinning top, você tem um par de dojis aqui. Então, assim, o mercado americano não consegue tracionar, isso é muito ruim. Você tem aí a decisão de juros, eu não acredito que... Primeiro que é uma decisão que, aos meus olhos, já está dada. Né? Então, assim, ela já está precificada, mas me chama, logicamente, muita atenção. Você vê que corpos, né? Ou seja, você tem volatilidade, você tem movimento intraday, e aí, nas últimas 2-3 semanas, você praticamente tem Russell 2000, apesar de ser mais alavancado, tem um beta maior, você vê que também segue a mesma toada. Então, assim, vamos ficar atento. E aí falei de manhã, falo para vocês agora, quem estiver posicionado ou posicionada no mercado americano, por favor, fica atento, porque isso aqui, para dar uma azedada, é 1 minuto. Obrigado, viu, Coutinho? Olha, vamos trazer aqui a performance de alguns ativos da Bolsa dos Estados Unidos, principalmente aqueles que apresentam aqui uma variação que saltam mais os olhos, uma variação mais intensa, independentemente do lado. Então eu vou começar com Microsoft, que está recuando 2,5%. Nvidia cai 0,60%, Microsoft tem uma queda mais intensa. Meta também recua 0,84% de retração. Google sobe 0,28%, Palantir avançando 2,30%. Então, primeiro, a gente vai ficar com Microsoft, se bem que Nvidia está renovando mínima intradiária, hein? Está caindo cerca de 0,60%, mas não para de acentuar a movimentação de baixa. Ó, mínima do dia agora para a Nvidia. Vamos falar de Nvidia também, mas primeiro Microsoft, Coutinho. No caso de Microsoft, é baixista, tá? A Microsoft está num canal de baixa. Quando você olha para o evento, você nota que ele vai caindo, depois ele faz uma lateralização
e aí está meio apontado para baixo. Ainda que esteja dentro de um canal, e o canal relativamente amplo, 464 contra 492, esta figura de Microsoft, ela é ruim para quem está comprado, então por favor, atento. Microsoft perdendo 464, azeda mais ainda, a queda de 2,6% tira a Microsoft, que estava praticamente na parte superior do canal aqui, podendo até dar uma escapada, Microsoft vai lá e toma uma tungada e volta para dentro do canal. Então, por favor, quem tiver comprado, fique atento. Coutinho, vou te pedir NVIDIA. Olha só aqui, senhoras e senhores, NVIDIA no curtíssimo prazo. O que aconteceu, hein? Isso aqui, é 11h45 da manhã. NVIDIA abriu o dia de hoje, né? Meio que... Rapaz, olha a NVIDIA no dia de hoje. Que loucura que foi isso aqui, Coutinho. Tem pavio para tudo que é lado. Primeiro candle de NVIDIA no dia de hoje é aqui, abre mais ou menos estável, uma estilingada enorme para cima. NVIDIA, 11h30 da manhã. Depois, devolve tudo, uma pancada para baixo. Daqui de 11h35 a 11h40. Aí vem de novo uma pancada para cima. Devolve tudo para baixo. Olha que loucura que foi a abertura de NVIDIA no dia de hoje. Ficou lateralizado por uns 15 minutos e agora aí sim encontra um caminho. O caminho é de baixa, não para de renovar a mínima intradiária. Caramba, que volatilidade maluca aqui em NVIDIA, Coutinho. Deve ter sido alguma coisa com relação a... Bom, primeira abertura, lógico, acoplamento do mercado, mas NVIDIA tem esse cenário agora nos Estados Unidos, do governo americano, fazer a liberação dos chips para a China. Mas 25% da receita vai ficar com o governo americano, né? Virou sócio, né? Virou sócio, né? Aprendeu com o Brasil, né? Ela funciona diferente, mas ficou bem, né? Então. E não para de cair, viu, Coutinho? 25%. Quando você olha para a NVIDIA no diário, né? NVIDIA eu já tenho dado esse call há bastante tempo, né? Você vê que a NVIDIA não consegue se sustentar. NVIDIA está lateralizado, NVIDIA segue agora, até falei, se não me engano, hoje é quarta, segunda-feira talvez, ou terça, que NVIDIA até tinha uma chance de dar uma respirada aqui a 1,99 para posterior queda, né? Como ela vinha fazendo esse triângulozinho ascendente aqui, eventualmente esse cara vai lá, respira, mas como a macro é baixista, ele cai depois. Agora, de novo, esse tipo de formação... Eu lembro, se vocês quiserem dar uma olhada, Vale fez uma formação dessa, igualzinha, né? Vale foi fazer um triângulo ascendente e aí ela pegou e deu uma pancada para baixo. Então, assim, NVIDIA, quanto mais tempo ela perdurar dentro deste canal, pior fica. NVIDIA permanece baixista. A única forma dela eventualmente dar uma destravada é se ela for acima de 1,83, aí ela teria um upside até 1,99, que também é depois para posterior queda. Coutinho, vamos abrir um parênteses aqui, daqui a pouco a gente volta para o mercado americano para falar mais a respeito de Palantir, que é o próximo ativo, mas olha, o dólar não para, Coutinho. O dólar não para. A gente falou desse dólar na região de 5,50, esquece, já foi mais 10 pontos para cima. Renova máxima atrás de máxima. Agora, rapaz, R$5,512. R$5,512 já tá flertando com a região de R$5,513. De meio-dia e 15, que é quando deu essa guinada aqui para cima, até agora, a gente tá falando de uma movimentação de quase 28 pontos. Senhoras e senhores, hein? Aí sim, uma movimentação bem mais considerável no futuro da moeda americana. Vai até onde isso aí, Coutinho? O dólar, você tem um pit stop nos R$5,514,16. Então, cota 11, você está entre 3 e 5 pontos de chegar lá. Fiquem atentos, por favor. E olha que interessante, esse movimento, ele é só no dólar. Porque quando você olha para o índice, olha aqui aquela zona de suportes que eu falei que você tinha, podemos até colocar no gráfico de 4 minutos, você vê que no índice não mudou praticamente nada. Enquanto o dólar pegou e deu essa rampada, o índice, faz um envelopezinho de baixa, ou seja, ele continua o movimento de cunho baixista, mas não foi, ou pelo menos aparentemente, na velocidade que esse cara tá me dando no dólar. O dólar ele pegou, deu essa rampada para cima, vai bater o 14 daqui a pouquinho, e o índice bateu o 14. E agora o índice tá meio paradinho aqui, ainda que num viés baixista, numa formação gráfica diferente. Mas agora, aí, pelo menos na teoria, Coutinho tem que começar a perder um pouco essa força de alta. O 16, essa região entre 14 e 16, vamos dar foco no dólar. Essa região aqui agora, o que deveria acontecer? Como eu estou numa terceira linha e eu tenho, além da terceira linha, eu tenho essa linha amarela, que é uma região
de resistência, então esse cara deveria, ele não precisa bater no 16, tá, pessoal? Ele pode ter uma eventual inércia, não tem problema, mas ele deveria bater, inflexionar e descer. Então, chegando nessa região entre 14 e 16, por favor, trabalhem a questão de saída, ou pelo menos estejam preparados para uma eventual saída. Caso esse cara caia, você não vai ficar observando ele devolver tudo que você fez. Obrigado, viu, Coutinho? Deixa eu, antes do Udi falar, tem uma notícia importante que saiu, uma votação simbólica no Senado, mas talvez isso aí tá ajudando também ao dólar dar essa escalada que nós estamos monitorando. Mas antes, Times and Trades é uma outra ferramenta aqui da Anelógica. Você tá vendo comigo o gráfico diário do WDO F26, as corretoras que estão atuando na ponta compradora e na ponta vendedora do contrato do mini dólar. Em verde, na parte superior aqui do gráfico, a corretora que mais compra hoje o contrato do mini dólar é a corretora UBS, corretora gringa, comprou cerca de 23 mil contratos do mini dólar. Ela é seguida pela Ágora, que é a corretora do Bradesco, vem também aí Ativa, JP Morgan e Morgan Stanley, nessa ordem. E aí você repara que tem uma linha em azul lá embaixo, que é a linha que está dando liquidez para os comprados. XP, senhoras e senhores, os clientes que operam pela XP aqui nessa linha azul, dando liquidez para o UBS, Ágora, Ativa, JP Morgan e Morgan Stanley. No caso do mini índice, que está perdendo fôlego dessa movimentação de alta, ainda sobe 0,22%, subia muito mais, tem uma linha em azul que é que está comprando desde a abertura hoje do mercado de futuros, que é o Morgan Stanley. Olha como o Morgan Stanley abriu hoje 9 horas da manhã, quis nem saber, saiu tomando o contrato do mini índice. Na sequência, mas com uma diferença enorme, aparece a Tullet e a corretora XP, dando liquidez para os comprados, vendendo desde a abertura a linha em verde. Vou destacar aqui para quem está acompanhando com imagem, ó. Tá aqui, ó. É o Goldman Sachs, seguido por Ágora e Ideal. Tá bom? Então assim estão se posicionando as corretoras no mini índice e também no mini dólar. Vamos para a notícia, senhoras e senhores, votação simbólica no Senado brasileiro que fala sobre a escala de trabalho. Aquela história que o Coutinho nunca ouviu falar. Escala 6x1, o Coutinho é 24/7. Mas muito bem, teve uma votação simbólica no Senado. Lucas Udi conta pra gente, Lucas. Exatamente, Vini. Uma CCJ do Senado aprovou uma PEC que estabelece o fim da escala 6x1. Mas a matéria, né, dessa escala 6x1 votada vai agora ao plenário do Senado. Para todo mundo entender, você tem várias comissões no Senado Federal, né? Você tem o CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos, você tem a CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, e os senadores, eles têm que trabalhar. Então eles ficam lá nessas comissões vendo o que eles podem contribuir com o desenvolvimento do país. Então essa história da escala, o fim da escala 6x1, ela está sendo discutida e debatida no Senado Federal na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. E aí agora numa votação simbólica, a CCJ, os senadores entenderam que é melhor terminar com a escala 6x1. A matéria agora vai para o plenário do Senado. Aí sim o bicho pega. Se isso passar no plenário do Senado, começa a ganhar corpo a história de terminar a escala 6x1. Escala 6x1, já trabalhou escala 6x1, Coutinho? Nem sei o que é isso, lindo. Ô, Coutinho, cara que é empresário, cara é empresário. É 24/7, lindo. 24/7? Mas... Escala 6x1 é assim, você trabalha 6 dias da semana e folga 1. Entendeu? Isso é escala 6x1. Muitas empresas do setor de serviços têm esse tipo de escala. Então, bares e restaurantes, hotéis, pousadas, tem a escala 6x1. Então, você trabalha de segunda a sábado, a folga é no domingo. Aí, na outra semana, você vai trabalhar de terça a sábado, ou de terça a domingo, vai folgar na segunda. E por aí vai, né? Geralmente é rotativa aí a folga na semana. Então, você vai folgar na semana 1, na segunda, semana 2 você folga na terça e por aí vai. Se descansa um dia da semana. Salvo engano, foi a deputada Erika Hilton que fez um projeto há muito tempo atrás pelo fim da escala 6x1. Esse negócio não pegou. De um tempo pra cá, de uns 6 meses pra cá, esse projeto ganhou assim uma sobrevida, começou a ser debatido e tal, e agora o presidente Lula meio que começa a pegar essa história quase como uma bandeira de campanha para ele. Já tá falando muito a respeito da escala 6x1, que é a favor do fim da escala 6x1. É claro que empresários desses segmentos que eu mencionei falam, olha, se terminar a escala 6x1, a gente vai ter que contratar mais,
consequentemente, o preço de diversos serviços, esses preços serão reajustados, porque você vai precisar de novos funcionários, já que você vai ter uma escala 5-2. Você vai trabalhar de segunda a sexta e descansar no sábado e no domingo. Então, esta matéria foi aprovada em votação simbólica na CCJ do Senado. Vamos ver o que vai acontecer no plenário do Senado agora, passa a ser um assunto importante. Por falar no presidente Lula, o presidente Lula segue falando por lá, Leozinho, na capital federal, evento em Brasília, o presidente está anunciando novas obras do PAC, nós já mostramos aqui um trecho da fala dele, vamos para o segundo sobe-som da autoridade política, você acompanha agora. Então, veja, eu acho que se a gente continuar nesse ritmo, veja, porque nós estamos vivendo o seguinte, Rafael, mano, nós temos a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. Nós temos o maior crescimento da massa salarial do Brasil. Nós temos aumento do salário mínimo que fazia 7 anos que não era reajustado. Refeição que não era 10 anos resultado da merenda escolar. Imposto de renda que não era reajustado à tabela há 7 anos. Tudo isso significa um pouquinho mais de dinheiro no bolso do povo. O imposto de renda parece pouco, eu queria mais. Mas eu sei da correlação de força. E eu aprendi que quem tudo quer nada tem. Eu apenas fui ficar com aquilo que é possível. E propusemos um desconto de R$5.000. Sabe quanto vai dar para uma pessoa que ganha 4.800, João? Vai dar R$4.000 por ano. Ou seja, 1/14 salário. Isso vai permitir que a pessoa melhore de vida. Esse país, gente, vocês que são mulheres e homens jovens, esse país, não há muito tempo atrás, tinha uma coisa chamada Frente de Trabalho no Nordeste, que não servia para nada. Mas toda seca tinha uma frente de trabalho. Esse país não vai muito tempo, esse país levava cesta de dentadura para as pessoas experimentarem se servia na boca dele ou não. E sobretudo em época eleitoral. Ou seja, um país assim não vai para lugar nenhum. Então é preciso mudar. E nós estamos mudando. Esse sonho do mais especialista é uma obsessão que eu tenho. Para o povo mais humilde, que não tem plano de saúde, que depende único e exclusivamente do SUS, a pessoa vai na primeira consulta e morre sem ter chance de ir na segunda. Hoje não morre mais por conta do remédio, porque a gente dá os remédios de graça. Mas a segunda consulta, ele não consegue. Demora 10 meses, 11 meses, 12 meses. E se ele faz a segunda consulta e pede uma tomografia, a ressonância magnética, é mais 10, 12 meses. E a doença não espera, o cara morre. Ah, custa caro, custa caro. Mas é caro salvar uma vida? Qual é o preço de salvar uma vida? Qual é o preço de dar às pessoas pobres o direito de ter o mesmo tratamento que tem o presidente da República? É isso que a gente tem que ensinar esse país a fazer. Esse país não pode ser governado uns que têm e os outros que são invisíveis. Não pode. Daí meus agradecimentos às Santa Casa e aos hospitais, sabe, que estão entrando nessa dos mutirões. Meio-dia mais 48 minutos. Presidente, o mesmo tratamento das pessoas pobres do que tem o presidente da República, aí não é bem assim, né? Porque o presidente da República viaja junto à primeira-dama e ele fez algo que ele criticou na gestão anterior, que é colocar um sigilo de 100 anos nas contas dessas viagens. Aí você pode gostar do Lula, você pode desgostar do Lula, mas isso é fato. Então não dá para saber se é o mesmo tratamento, que a gente não sabe quanto o presidente gastou nas viagens, porque tem um sigilo nesses números. Mas me parece que é um tratamento, uma situação muito diferente na comparação com as pessoas mais pobres do nosso país, que é justamente o eleitorado que o presidente tenta atingir agora com esse tipo de declaração. Daqui a pouco a gente vai continuar acompanhando aqui as falas do presidente. Coutinho, a despeito do que o Lula está falando, dessa história da escala 6x1, matéria que foi aprovada em votação simbólica na CCJ do Senado, você disse que esse dólar ia chegar naquela região de R$5, 5,14, R$5, 5,16, e que ali tinha que inflexionar. E inflexionou. E olha parece só. que você tem uma bola, Coutinho.
Uma bola de cristal, hein? É isso daí, olha só, esse cara inflexiona. Nossa senhora. Leonardo Pinheiro tá tendo uma síncope ali, senhoras e senhores. Um momento, por favor, a gente vai ter que suspender o programa. Leonardo Pinheiro tá passando mal ali. É isso mesmo, pessoal, é aquilo que eu falo, né? Quando você trata as linhas do FIBO, quando você trata de objetivos, você tem que ter um stop. Até porque se você tá, exemplo, comprado e o preço vaza, não tem problema nenhum, você permanece comprado. Quando você estopa na linha, você, em teoria, na verdade, na prática, você estopa na máxima. Então, assim, quando você tem esses objetivos, ainda mais o objetivo da terceira linha, que aqui era R$ 5.514, R$ 5.516 a terceira linha, que é aquela que é mais difícil de passar. Então, esses momentos aqui são extremamente importantes para quem está fazendo day trade e cada ponto vale da eventualidade de você pegar uma correção. Essa correção agora vai levar o dólar a R$ 5,493. Então, olha só o tanto que você devolve. Então, por favor, fiquem atentos. Principalmente na questão das expansões e da colocação de stop. De novo, o stop ele tem que fazer parte ativa do processo de trading de vocês. Fechado, muito obrigado, hein, Coutinho? Não me esqueci, a gente vai voltar ainda para falar sobre os ativos americanos. Nós só passeamos por NVIDIA e Microsoft. Ainda estamos num parênteses aqui, porque o dólar começou a renovar máxima atrás de máxima. Só quero trazer mais 2 pontos e aí já vou aproveitar para pedidos da audiência também. Tem uma galera já esperando, fazendo pedidos aqui para o Coutinho a respeito de ativos do mercado local. Aí depois fechamos esse parênteses e vamos lá para os Estados Unidos para continuar falando de ativos gringos. E não me esqueci, o próximo papel vai ser Palantir, tá bom? Mas antes, 2 informações. Então, primeiro aqui, em tc.com.br, para complementar aquela história que a gente falou da matéria que foi aprovada na CCJ do Senado, fim da escala 6x1, agora tem uma PEC que está propondo o quê? A redução gradual para 36 horas semanais nos 5 anos seguintes à promulgação. Então, se terminar essa história da escala 6x1, você teria 5 anos de adaptação, segundo a PEC, uma proposta que começa a tramitar lá. 36 horas semanais, vai chegar nesse objetivo durante uma transição de 5 anos. É isso. Vamos esperar. O presidente Lula encerrou as declarações? Sim. Vi a sinalização aqui, Leozinho conversando com o nosso Lucas Ude. Terminou a fala do presidente Lula. Eu tinha a expectativa que ele comentasse alguma coisa a respeito de juros hoje, que é a decisão de política monetária. A hora que ele foi ali falando de inflação, falei, opa, agora vai, mas no fim das contas ele não se aprofundou a respeito desse tema. Tá tranquilo. Sereno, né, presidente? É isso aí, é tratamento igual para todo mundo. Vamos lá, CNN Brasil, acabou de sair aqui a matéria, olha só, matéria da Cristiane Noberto, que fala sobre o setor de construção civil no nosso país. Já prepara aí, Coutinho, a gente vai passear por diversas empresas desse segmento. Reformas, Minha Casa Minha Vida e regras para habitação devem impulsionar a construção em 2026, pelo menos é essa matéria da CNN Money. Matéria que vem lá de Brasília, Cristiane Noberto. Você, Lucas. A construção deve voltar a crescer com alta prevista de 2,5%. Acima dos 1,5% que foram estimados para esse ano de 2025. O setor, que vem de um ano marcado por desaceleração de materiais e crédito caro, tende a reagir com estímulos habitacionais e infraestrutura, segundo estimativas da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. A mudança no SHF, o Sistema Financeiro de Habitação, amplia o valor máximo dos imóveis financiáveis de R$1,5 milhão para 2,25 milhões de reais e eleva a cota financiada para 80%. A expectativa é de que o ajuste incentive o crédito imobiliário já no início do ano, mesmo com juros ainda mais altos. Muito obrigado, meu parceiro Lucas Ude. Coutinho, vamos lá falar sobre empresas do setor de construção civil. Expectativa, portanto, positiva para o segmento em 2026. Vamos começar com Cury, Coutinho. Cury que no ano sobe nada mais, nada menos do que 123%. R$ 35,77 agora, nesta quarta-feira, avançando 0,73%. Então vamos lá. Eu vou fazer uma análise mais curta e uma análise mais longa, pode ser? Pode, você pega, como você falou de perspectiva do ano. Olha só, quando você olha para Cury subiu um palavrão, o ativo saiu de R$ 15,63, chegou a quase 40, agora a cota 3575. Então, assim,
Cury, se você olhar, e aqui de novo, né? Sempre pegando o pior caso, imaginando que a coisa possa pegar e fazer um movimento mais longo. Então, primeira coisa, gráfico no semanal, vou deixar no diário, mas vocês já sabem a historinha. Cury, você tem uma compra a 3,299. Então, quem está comprado a priori tá bem comprado em tendência, tá mal comprada no curto prazo. O ativo de 3,5 pode corrigir a 3,3 para aí sim começar a subir. Então, por favor, quem está comprado em Cury, fica atento. Quando você faz uma análise no semanal e olha para o longo prazo, aí realmente é um palavrão. Você tem todo um canal de alta, você tem um belo de um pivô de alta e essa formação ela é extremamente importante porque ela chega a fazer um movimento de correção e dá uma bela impulsão depois para esse cara. Então, se Cury mantiver esta estrutura, 3,299 é um bom ponto de entrada e é um bom ponto de entrada, inclusive, para começar o ano. Muito obrigado, Coutinho. Próximo papel, direcional. DIRR3, R$ 17,40. Avança 1,16%. No ano, 116% de elevação. Teve um telespectador que escreveu agora aqui para nós, ele tem toda a razão. Eu perdi o nome dele aqui, são várias as mensagens. Aliás, manda sua mensagem, deixa o seu like. Ele falou, Vini, o dono da MRV, que a gente vai passar aqui também, que é uma das principais empresas do setor de construção civil do nosso país, que é a maior companhia, né, com os maiores contratos do programa Minha Casa Minha Vida, ele falou, é o dono da CNN. Sim, é verdade, é o dono da CNN aqui no Brasil, é a mesma família dona do Banco Inter, a mesma família dona da Rádio Itatiaia, lá em Minas Gerais. Então é uma família que tem diversos negócios em vários setores também da economia, mas é uma ponderação muito bem colocada pelo nosso telespectador. Direcional, por gentileza, Coutinho. Mesma coisa, olha só, o gráfico de 2025, o ativo saiu de 7, foi a 20, agora também tem a possibilidade de fazer exatamente o mesmo movimento de Cury, dar uma bela de uma compra a R$ 15,02 e pode dar uma bela embalada para 26. Coutinho, vamos falar agora, por gentileza, de JHSF, já que estamos no setor de construção civil. Longe de ser Minha Casa Minha Vida, programa de baixa renda, é totalmente o contrário disso, é um público classe A no que diz respeito à grana, é rico, que consome produtos de JHSF, alta de 1,32% agora, R$ 7,66 no ano, alta de 123% também, Coutinho. Tá aí, o gráfico do ano de JHSF tá na tela para vocês, o ativo cota 766, esse aqui ainda não fez o topo da correção, né? Então não dá para traçar o FIBO de volta. JHSF a priori ele permanece altista, o seu objetivo 9,25. Coutinho, vamos falar de Lavi, LAVV3. Outro dia a gente estava aqui no Almoço de Negócios comentando sobre o setor de construção civil. Eu vi uma pessoa no chat que me fugiu o nome também. Ó, a quem falou de CNN e MRV foi o @ConfidenHAAG. @ConfidenHAAG. Belo nome, hein, meu garoto? Ele que falou de CNN e MRV, correto. E teve uma pessoa no chat que falou, pessoal, sempre que vocês comentam sobre o setor de construção civil, vocês deixam Lavi de fora. E olha que a empresa está performando bem. Então vamos falar de Lavi. Hoje está na mínima do dia, recuando 0,26%, mas no ano sobe 141%, Coutinho. Bora lá. No caso de Lavi, você tem... Lavi fez a formação do FIBO completa, né? Olha só. Foi aqui na terceira linha, subiu, foi lá na terceira linha, ou na primeira linha, perdoa, e caiu, né? Então você vê que eu tenho 100% do movimento de expansão. Lavi, se você olhar primeiro no anual, então vamos pegar e vamos jogar 2025, um ativo que saiu de 6 foi a 16. Agora, imaginando, isso aqui ainda não é topo, né? Se tiver algum aluno meu assistindo, por favor, né? Depois fala, chefe, eu vi você lá, mestre. Não é chefe, mestre. Mestre. O cara é aluno do Coutinho, chama ele de chefe. Mestre, perdoa, mestre. É mestre. Mestre, você falou Senhor que aquilo é topo. dos fibos. Você falou que era topo. Eu falei, isso aqui não é topo, eu tô inferindo que isso aqui vai ser um topo, e aí sim, você tem uma queda, e essa queda te leva a R$13. Então isso aqui já conversa mais com Cury e conversa mais com direcional. Você teria uma longa queda para posterior alta e entraria 26 com essa formação gráfica. O Fabiano pediu Cirela. Eu não comentei de Cirela porque você falou hoje no Manhã TC News. Não encontrei nada sobre isso. Calma. Calma, Siri. É porque eu falei Cirela, a Siri, ou Siri aqui do Coutinho, ficou toda assanhada. É Cirela, e por ela gentileza. Continua assanhada. Continua assanhada? Deixa eu desligar aqui, porque ela continua assanhada. Então vamos lá, com aquele papel que não pode ser nomeado. Empresa do setor de construção civil voltada para alta renda. Termina com ela,
Você, Coutinho. O caso... Falou hoje, não falou? No Manhã TC News? O quê? De Cirela? A Ciro do Coutinho endoidou. Parar, meu. Ela endoidou mesmo. Ela Para, falou, ó, mulher, fica calma, quieta, você respira. é a revolução das máquinas, ao vivo aqui no seu Almoção de Negócios. Ah, já quer. Calma, bebê. Vamos lá, Coutinho. Cirela cota 3,2, saiu de 14 e foi a 36. Quando você olha no curto prazo, envelope de alta, sobe, longa lateralização para continuar subindo. No gráfico diário, a formação não muda muito. Você tem a pancada de sexta-feira, mas ele praticamente permanece precificado no mesmo ponto ou na mesma região. Então quem está comprado, ok, Cirela permanece altista, objetivo 3,996, não deixa a Cirela perder 30,87. Para encerrar, MRV, que a gente já comentou aqui hoje no 0 a 0, R$ 8,30 é o preço de tela. No ano, avança 56%. Bora, então deixa eu só trocar aqui agora, porque esse cara não quis entrar. MRV 3, vamos ver se ele entra agora. Vamos ver. Não entra. Não quer entrar, né, Coutinho? Não quer entrar. Aí quando não quer, é duro mesmo. Não tem jeito, então vamos tentar de novo. Vamos pensar, aí você tem que ir para vários caminhos alternativos, né, Coutinho? Agora foi. Ah lá, com jeito entra, ó. Só pensar num caminho que vai. Boa, Coutinho. E aí, MRV? O ativo cota R$ 8,30, saiu de 4, foi a 9. Outubro é o seu fundo. Gráfico em escala semanal, movimento muito longo. Se você olhar no semanal, o ativo tem um movimento exemplar, né? Sobe, corrige. Agora ele sobe e faz um movimento de correção. Fibada aqui pode ser tradicional por enquanto. Esse cara dá uma compra a R$ 7,40, cota 8,30. Aqui, mesma coisa de direcional, mesma coisa de Cury, você tem longo. Na verdade, todos eles muito parecidos, acho que excluindo-se JHSF, todos eles com a mesma cara, né? Todos autistas fazendo movimento de correção. No caso de MRV Engenharia, teu ponto de compra R$ 7,40. Muito obrigado, Coutinho. Temos praticamente 1.700 aparelhos conectados de forma simultânea. Muito obrigado a você do outro lado da tela. E já ultrapassamos 1.800 likes. Mas a gente já pegou do Manhã TC News, bem dizer, com mais de 1.700. Então hoje, pessoal, podemos terminar uma almoção de negócios nessa super quarta com mais de 2.000 likes. Dedo no like aí, senhoras e senhores, agradecendo a mensagem do @LuciTemBase, falando que a primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra, que foi irradiando primeiramente na Europa, e a Austrália foi o movimento mais tardio. Olha só, será que é professor de história aqui, Luci? Um abraço para o Draeciris. O Lucazan não entendi a mensagem, viu? O Lucazan escreveu aqui, papai e mamãe. Não sei o que ele quis dizer com isso. Sabe, Lucas Wood? Não sei. Não sabe? Tem muitos contextos isso aí, né, Vini? Quer aprofundar? Não. Beleza? Deixa ele comentar ali no chat o que ele quis dizer. Melhor, né? Qualquer coisa você traduz aqui pra gente. Beleza, meu amigo? O nosso Lucas Wood não entendeu. Um abraço para também, deixa eu ver aqui, o @soberano. O Felipe Pipo, membro do canal TC News, vocês são os melhores do Brasil, é divertido, é legal acompanhar, obrigado pelas palavras. Paulo Roberto Gregol, ainda tô bravo com o teu Palmeiras, viu, Vini? Estragou a resenha aqui de várias torcidas. Pois é, o Palmeiras, hora que tinha que ganhar, não ganhou, foi vencer o Ceará, era pro Inter ser rebaixado, salvou o Inter. O Paulo Roberto Gregol é lá do Sul e ele torce para o Grêmio. Também não gostei não dessa vitória aí contra o Ceará, não mudou nada na vida do Palmeiras e salvou o Inter ainda. Um abraço para o Arthur. Mas eu gosto do Abel Braga, viu? Eu, achei ele um cara assim, sensacional mesmo. E fiquei feliz pelo Abel Braga. Mas queria que o Inter fosse rebaixado, mas como o Abel tava lá, não dava pra acontecer as duas coisas. Um abraço para o Thiago. Ô Vini, dá pra falar de plano e plano? Vocês estavam comentando aí sobre o setor de construção civil. Só porque você pediu com carinho, viu, Thiago? Vamos lá, rapidinho. PL e PL3. Plano e plano, por gentileza, Coutinho. O ativo saiu de 7,81, fez máxima 18, cota 14. Formação gráfica de curto prazo ruim. Quando você olha para plano e plano, esse FIBA aqui, deixa eu apagar que isso aqui foi uma aula. Plano e plano baixista, tá? Você tem uma queda em região de distribuição, parte superior do gráfico, uma distribuição para posterior queda. Então, plano e plano a priori você está mal comprado, azeda abaixo de 14,18. Muito bem, na volta, na sequência, informação lá dos Estados Unidos e pedidos da nossa audiência. Agora, 15 segundos, recado importante para você, TC News.
seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. Nós temos agora 3 horas da tarde. 13 horas da tarde. 13 horas da tarde. 1 da tarde com mais 4. Errou! Com mais 4 minutos. Tá errado! Temos 1.850 likes. 3 horas da tarde e Medina já tava aqui batendo na porta. Falando, oh, acabou! 13 horas com 4 minutos. Você gostou, né, Coutinho? Você gostou, né, Coutinho? Do erro dos outros você gosta, né, Coutinho? Olha lá. Olha só. Tá até vermelho, tá roxo o nosso Coutinho aqui. Deixa o Coutinho se recuperar, que ele vai atender os pedidos da nossa audiência. Vamos primeiro com informação. Informação a gente não erra, o horário... Olha, teve uma vez que eu dei muita risada também. Você tava aqui quando o Diego falou que era 10 horas da manhã e 7 centavos? Você tava aqui já ou não? Mas conhece essa história? Não conhecia, não sabia. Não? Às vezes eu podia até estar, mas eu não quis saber. Diego tá, lembra? O Leozinho tava, né, Leozinho? Diego Keber, trabalhou muito tempo aqui com a gente, pô, um abraço pro Diegão, é monstro. Mas nessa correria de ficar pensando no preço de índice, no preço de dólar e tal, ai, Diego, dá hora aí. 10 horas com 7 centavos. Ó, eu aqui 13 horas, não 3, 13 horas com 4 minutos, agora 5 minutos, vamos junto até as 3 da tarde, tá bom? Perfeito. Olha, o representante comercial lá dos Estados Unidos, o Jameson Greer, ele falou a respeito do Brasil, não foi isso, Lucas Udi? Exatamente, Vini. Há um pouco tempo atrás, ele fez uma live se pronunciando e tudo mais, teve até uma transmissão, e aí saíram alguns destaques falando sobre essa relação dos Estados Unidos com o Brasil, justamente onde o Greer falou que a relação comercial entre os Estados Unidos e o Brasil é complexa, mas também muito importante, e complementa dizendo que os Estados Unidos gostaria de ter esse acordo comercial com o Brasil. Ele também, a respeito de outros países, disse que o presidente dos Estados Unidos está focado em relações construtivas com a China. Afirmou ainda que o objetivo dos Estados Unidos com a China é um comércio mais equilibrado e administrado. Por fim, disse que uma futura legislação sobre tarifas faria sentido. Foram essas as principais declarações de Jameson Greer, que ainda comentou sobre a relação entre Estados Unidos, México e Canadá. Existe um acordo envolvendo esses 3 países. Foi uma outra pauta abordada pelo representante comercial dos Estados Unidos. Pedidos da nossa audiência. 1 hora da tarde com 6 minutos. Coutinho, o Samir da Silva Rosa vai ser o primeiro, ele é membro do canal. Ele pede Meli 34, Coutinho, Meli 34, por gentileza. BDR de Mercado Livre, ele falou que tá caindo hoje, Coutinho. Rumo ao pó, o ativo cota... Ih, não tá legal, hein? R$90,41. Me chama muito a atenção, Meli a gente já vinha falando, né? Me chama muito a atenção a questão do Bitcoin, tá? Então, o cuidado que eu venho pedindo para vocês terem com relação à compra de Bitcoin é que Bitcoin pode fazer exatamente a mesma figura. A estrutura do Bitcoin é exatamente essa, tá? Então, por favor, cuidado. No caso de Meli aqui, eu por algum motivo não me recordo, mas eu acho que eu falei que isso aqui poderia inflexionar. Nota que realmente inflexionou aqui. E agora esse cara tá realmente indo para baixo. Comprados permanecem mal comprados. Objetivo de Mercado Livre, R$ 83,96. Fechado, obrigado, Coutinho. Olha, eu não tinha visto, mas teve um momento aqui que o clima ficou bom no chat. O Fabiano, o Fábio Roberto escreveu assim: nunca na história deste país teve tanto ladrão. Isso é uma conquista. Aí o Alessandro, que é membro do canal, falou assim: Gadim, calma, a correção já vem, 2026 vem aí. Aí o trader Nauta, em caixa alta, respondeu: petista aqui não se cria. E o Fábio disse: vai, Jumentinho, bate palma com as orelhas. Então, clima gostoso, família unida, todo mundo aqui, ninguém solta a mão de ninguém. Vamos deixando o like aí, hein? Petista, bolsonarista, centrista, vai deixando o like, não faz mal para ninguém, eu vou lendo as mensagens aqui. Um abraço para o Regi, que eu comentei aqui, é o Reginaldo lá de Atibaia, ele escreveu para nós: ô Vini, eu sou o Reginaldo de Atibaia, que o nome dele aparece diferente aqui no YouTube. Obrigado, hein, Reginaldo. O Arthur também, mandando um abraço para nós, muito obrigado, Arthur. A Tatiana SCR, membro do nosso canal, portanto com prioridade, ela pede, Coutinho, para você olhar Bova 11, por gentileza. Bora. Bova 11 é o pedido da Tati SCR. Obrigado, Tati.
Vamos lá, quando a gente olha para a BOVA 11, Tati, a formação gráfica ela é muito semelhante à do IBOV, né? A única coisa é que a gente vai pegar esse FIBO, vai inverter ele. Então assim, altista, também sobe como se não houvesse amanhã, tomou a pancada na sexta-feira como todo mundo, mas a formação de BOVA 11, ela não é ruim. Tá? Você tem aqui a possibilidade que BOVA 11 vire nessa região de R$ 154, 15479, o ativo cota 15510. Então, assim, eu acho que se você quiser, eventualmente, assim, você está posicionada, ok, né? Descontando-se sexta-feira da eventualidade de você não ter stop, né? Você poderia estar melhor. Então, de novo, é a importância pessoal de utilização de stop. Da eventualidade que você siga posicionada, ok, eu acho que BOVA está num ponto de eventual inflexão. Se você quiser entrar, ok, também é praticamente uma ordem a mercado. O teu stop, ele vai estar levemente abaixo de 15479 ou, se você quiser usar um stop técnico, ele é 15201. Obrigado, Coutinho. Pedidos do nosso WhatsApp da Alegria, DDD 11, número 93726-1318. Você, Lucas. Primeiro pedido, Vini, foi do Fabiano Gomes. Mandou pra gente aqui logo no comecinho do programa. Tá De bom. 8 ele já tava aqui mandando pra gente. Boa. Pedindo pra dar uma chibada em Vale, Coutinho. Vale 3. Valecita, vamos dar uma olhada em Vale. Vale era altista, é, tá? Sumiu uma seta que tinha aqui em Vale que eu tracei de manhã, então eu vou fazer ela de novo. Lindinho. O ativo cota 7101. Vale tinha uma inflexão a 6923, ou Vale, no pior caso, isso que eu imaginei, né? Eu sempre penso no pior caso sendo mais conservador. Inflexionaria 6729. Pouco importa, os dois movimentos são para cima. A diferença é ou cai pouco e sobe, ou cai muito e sobe. Então Vale a priori altista, 7101. Deve oscilar a 7239, o objetivo de Vale a priori 7749. Fechado, muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Tem mais pedido aí, Lucas? Tem mais pedido, Vini. Então vamos. Inclusive, foi aqui do nosso queridíssimo Tomás Cunha, que ele é lá de Sete Lagoas, Minas Gerais, pedindo Brave 3, que a gente já deu uma olhada antes, só que agora vamos com SMTO3, Coutinho, São Martinho. E, Vini, ele tá falando aqui que hoje é dia de Cruzeiro cabuloso, e é verdade. É verdade, não, aqui é Cruzeiro. Hoje eu tô torcendo pra tudo que é time de azul. É Cruz Azul contra o Flamengo e o Cruzeiro contra o Corinthians. Se Deus quiser, hoje é uma quarta-feira azul pra todo mundo. Vai, cabuloso! Qual que é o nome dele? É o Tomás Cunha, Tomás, um abraço, Tomás Cunha. O que ele pediu mesmo? pedindo São Martinho. São Martinho tá subindo bem hoje, Coutinho. Procurei e não achei nenhuma notícia. O ativo sobe 6,54%, sobe, mas assim, né? Se recupera de um longo movimento de queda. Então, assim, quem tá comprado tá mais feliz no dia de hoje, mas numa formação gráfica ruim, né? Você vê que São Martinho, ela tá praticamente lateralizado, e agora o cuidado para quem tá posicionado em São Martinho é que ele bate nessa região, cai, bate nessa região, cai, por que não bater nesta região e cair? Então, por favor, cola o stop em São Martinho, direcionalmente você está mal comprado, recupera nos últimos 4 dias úteis, mas hoje é dia desse cara inflexionar. O Ismael fala assim, Vini, pede pro Coutinho analisar a CSN, disparou, e disparou mesmo, elevação na casa de 7%, CSN a 3, Coutinho. Pivô de alta, Ficou legal, hein? falei hoje de manhã cedo com o Leozinho, pessoal, lembra? Falei que esse cara montava um pivô de alta, que você tinha a eventual, e sempre vou falar, tá? Quando você tem o rompimento de um canal, você sempre tem eventualmente que esse cara possa pegar e dar uma desacelerada. Aqui, deixa eu até ver no gráfico de 4 minutos, ele foi direto, ó, você viu? Ele fez o movimento, ó. Ele chegou, deu uma desacelerada, e aí ele pegou e rompeu. Quando você olha no gráfico diário, às vezes como é um candle único, você não consegue enxergar o que aconteceu no intraday. Se você joga no gráfico de 4 minutos, ó, ele chegou a bater, ele deu a tal da desacelerada e agora ele vai embora. CSN vai embora, inclusive, montando uma outra figura de cunho altista. Então, quem está comprado a priori, bem comprado, o ativo cota R$ 9,75, o seu objetivo, o no 027. Fábio Borges Arraes pediu o BDR de Meta, Coutinho, M1 TA34. M1 TA34, o BDR de Meta. Daqui a pouquinho vamos voltar lá para os Estados Unidos, mas ainda dá tempo de fazer uns 2, 3 pedidos aqui do chat do YouTube, Coutinho. Bora, no caso de Meta, olha só, você tinha um pivôzão de baixa, bateu na terceira, não passou, voltou. O FIBO, você vai reconstruí-lo daqui para cá. E aí o que você tem? Você tem a manutenção do movimento de baixa para Meta. Meta inflexionou pertinho da terceira linha de novo, tá? Cota R$ 127,34. E a priori ele é baixista. Se você pegar, vamos dar uma limpada no gráfico, pronto, assim fica mais didático. Meta cumpre todo o movimento, ou seja,
faz a sua distribuição e agora faz toda a parte de movimento baixista. Você tem um pivôzão de baixa, meta inflexiona 132, a priori 110. Fechado, muito obrigado, Coutinho. Disse que tínhamos aqui espaço para mais 2 perguntas. Vamos a elas. O Alexandro pede Cosan, CSAN3. Coutinho, por gentileza, a holding Cosan. Essa daqui, tá difícil, hein? Essa é horrorosa. Essa aqui não tem o que falar. O ativo lateralizado na região de 5,64 para ser mais exato, a 688. Aqui não tem o que falar. Lateralizado ad eterno, fica oscilando dentro do canal, não faria absolutamente nada, comprado, mal comprado. O Gustavo Freitas, que é membro do canal, tá pedindo o Banco do Brasil, só para lembrar que o Coutinho fibou o quarteto, os 4 principais bancos do nosso país, Banco do Brasil, Itaú, Santander, Bradesco, lá no comecinho do programa. Então, o Banco do Brasil, nós passeamos por ela. A Lia pede Vamos 3, Coutinho, Vamos. Papel ordinário da Vamos é o pedido da Lia, nossa telespectadora. Bora, peraí que eu vou ter que trocar aqui de novo, que a cotação não veio, o ticker não aquela veio. história lá, com jeitinho vai. Veio. Então, olha só. Ih, tá legal não, hein, Coutinho? Vamos, é aquilo que eu falei de Petro, né? O gráfico de Petro, ele é o espelhamento do gráfico de Vamos. Vamos para cima, Petro para baixo. Então, olha que Vamos agora, você teria a possibilidade de uma eventual inflexão aqui, que dá uma compra praticamente a mercado, para que Vamos continue fazendo este movimento. Então, aqui, de novo, trata de um ponto de inflexão, né? Então, ou você tem realmente a manutenção altista e esse cara volta para o canal, ou ele inflexiona e cai. Então, de novo, graficamente, na minha forma de ver, é aquele ponto difícil de você passar um direcional mais expressivo. Nos 2 casos, coloca um stop da eventualidade que esse cara caia a 288. Antes do mercado americano, Coutinho, mais um olhar no gráfico de 4 minutos para índice e para dólar. Começando com o dólar, que você cantou a bola, disse que ia chegar na região de R$5,514, R$5,516 e que ia inflexionar. Tem a setona desenhada ali, ó. E de fato isso aconteceu. E agora essa lateralização, Coutinho, tá lateralizando para cair de novo? O que vai acontecer aí, Coutinho? Tá lateralizando para cair de novo. Você tem uma queda, você tem uma lateralização para posterior queda. Então, fiquem atentos, por favor. Quem está comprado na moeda americana nessa formação está mal comprado, a Zeda abaixo de R$5,501. Quando você coloca no gráfico de 4 minutos pro mini índice, aqui a formação gráfica horrorosa, não tem nem o que fazer, na verdade tem até um monte de linha que a gente pode limpar. Olha só, você tem até dificuldade de traçar um fibo, né? O fibo correto, na verdade, desse cara é daqui para cá, mas nota que você não tem absolutamente nada em termos de direcional. Esse cara chegou, inflexionou, começou a cair, depois subiu, começou a cair de novo. Tudo bem que ele vai fazendo topos descendentes, né? Ou seja, ele vai fazendo essa figura de estrangulamento, que é um triângulo descendente, mas, de novo, numa formação gráfica horrorosa. Para quem está vendido, ok, parece que é a ponta de venda no índice, mas, de novo, é uma formação gráfica que para inverter 1 minuto. Coutinho, eu disse que a gente ia lá para os Estados Unidos, mas o noticiário é preponderante. E acaba de sair uma informação importante, vários veículos já estão publicando, eu estou aqui na Folha de São Paulo. CAD aprova a fusão entre Petz e Cobasi, mediante venda de até 30 lojas. A matéria é do Lucas Marquezini e diz assim: o CAD aprovou com restrições a fusão entre a Petz e a Cobasi. Para seguir em frente com a operação, as empresas vão precisar vender entre 20 e 30 unidades em São Paulo, das quais a maioria está na capital paulista. Então, no estado de São Paulo, a Petz e a Cobasi vão ter que se desfazer de 30 até de 30 lojas para você gerar concorrência, isso na visão do CAD. Desse número de até 30 lojas, a maior parte está aqui na capital de São Paulo. O número exato das lojas a serem vendidas não é informado pela autoridade antitruste, para não atrapalhar a operação. A decisão de concentrar em um estado as lojas a serem vendidas possibilita abre aspas, reforço competitivo após a operação na praça de maiores preocupações, fecha aspas, apontou o relator do caso, o conselheiro José Levi. O mercado, é verdade, já trabalhava com a aprovação dessa fusão, Coutinho. Não sei se isso está fazendo preço de curtíssimo prazo em Petz, mas a galera falou que nessa semana você já monitorou aí, já fibou Petz, não é, Coutinho? Tá, Petz já estava fibado, Petz é uma compra, a compra praticamente a mercado, a compra se deu a R$ 4,09. Agora, eu ainda estou dentro da região do fibo, então as compras podem ser feitas normalmente. Objetivo 495, upside longo, compras parciais com preço médio positivo. Muito bem, obrigado, Coutinho. Coutinho, gráfico de 5 minutos, você já fibou no diário
S&P, Dow Jones, Nasdaq, Russell 2000, mas eu queria, Leozinho vai colocar aí a minha tela, só que você olhasse mais uma vez para nós o S&P 500, porque olha só como ele vem em uma recuperação importante no gráfico de 5 minutos, o Coutinho usa o gráfico de 4 minutos, se a gente considerar aí os últimos 15 minutos, são 3 candles fortes que fazem o S&P 500 voltar para a região verde, 6.847 pontos, é nesse patamar que o S&P é negociado agora de acordo com a Black Arrow da Nelogica. Você, Coutinho? Bora, vamos lá, deixa eu só traçar e aí eu vou. No intraday ele pegou, olha só, você tá canalizado aqui nessa região de 6.800 a 6.850, né? Mais específico, 6.828 a 6.850. O S&P pega, tá meio que fazendo um swingão de canal, ou seja, fundo, topo, aqui faz um topo falso, volta, faz fundo novamente, e agora vai lá, segue rumo 6.850, cota 6848. Então assim, o S&P deu uma boa de uma acelerada, mas assim, eu não consigo enxergar nada, Vini, porque você nota, por exemplo, que ele já vem, ó, com candles longos, então não me parece nada muito específico do dia de hoje em termos desses últimos 15 minutos. O mercado está aí oscilando. O que mais me preocupa, sim, é isso que eu estou te falando, né? Se você pegar essa lateralização do S&P, você pega ela, vamos pegar, aqui tem que pegar no diário, não tem jeito. Você vê, ó, 1, 2, 3, 4, 5, uma semana. 1, 2, 3, 4, 5, 2 semanas. Praticamente 11 candles ou 2 semanas úteis de lateralização que o S&P, além de lateralizar na região de 6.800 pontos, não consegue se mover. Se você pegar da mínima para a máxima desse cara, vamos pegar essa ferramentinha aqui da Nelogica, que ela é sensacional. Esse cara aqui, ó. Nós vamos pegar daqui para cá. Olha só, se você pegar em 11 pregões, a variação máxima do S&P foi 100 pontos. Nada. Então, assim, realmente... Paradinho, né? Você vê que nós estamos aí há 2 semanas com o mercado americano parado. Não acho que tem relação com a super quarta. Se tiver, a gente vai descobrir isso hoje, né? Porque a taxa de juros para mim já está no preço. Mas verdadeiramente você vê que os 4 índices americanos o mercado não consegue subir. Mas antes dessa lateralização que você comentou, Coutinho, o S&P ele passa por esse movimento de alta. Dá para dizer que subiu, tá lateralizando para continuar subindo ou nessa... Não, você até tem... Não, tá correto. Você até tem um envelopão de alta, entendeu? O problema é que o ideal dessas figuras assim, porque você tem 2 coisas. Aqui o que você tá falando é, ele sobe, lateraliza para subir, o que está correto. Só que o ideal dessas figuras, Vini, é que ele suba, faça um movimento de lateralização para que aí sim ele suba. Por quê? Porque esse movimento que você tem agora, quando ele sobe e dá essa lateralizada pequenininha, isso aqui é muito mais um movimento de correção do que um envelope, entendeu? Então a lateralização, para que ela se fundamente em cima do envelope, o ideal é que ela dê uma oscilada e suba. Não fica parado desse aqui jeito. Muito mais me chama a atenção desse cara fazer esse movimento aqui, ó, do que eventualmente pegar e fazer o envelope em si, entendeu? Entendi, Coutinho. Essa é a diferença. Aulas com o nosso Marcelo Coutinho, senhoras e senhores. São praticamente 1.900 likes na nossa transmissão. Temos 1.885, 1.550 aparelhos conectados com a gente de forma simultânea. Obrigado pela sua audiência. Salve, salve pro Rafa Hakuna Matascar, membro do canal. Falou que eu tô devendo pra ele um jogo de pickleball. É verdade, não conseguimos marcar nas férias. Tô devendo. Tiago falou que você é brabo, Coutinho. E agradeceu aqui. Muito obrigado. Tamo junto, à disposição, lindão. Valmir Jesus Pereira falou agora a respeito de pets, falou, ô Vini, saiu alguma notícia aí? A gente acabou de mostrar aqui, obrigado. Aguinaldo Souza, de olho em Moura do B, e a Leila Rodrigues, sempre conectada, muito obrigado, Leila. Vamos falar de Palantir, Coutinho. Nós já fibamos Nvidia, Microsoft, chegou a vez de Palantir, os ativos no mercado americano que nós monitoramos, que estão apresentando as maiores variações percentuais nesta tarde de super quarta-feira. Palantir avança praticamente 2,5% agora, Coutinho. Bora, Palantir faz tempo que a gente não vê, esse gráfico ele tá desatualizado. Palantir, eu tinha um canal de baixa, imaginei um no 68 e inflexiona. Não, ele pegou, bateu no 68
e continuou subindo, zero estresse. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai limpar isso tudo aqui, porque eu não preciso de mais nada, e a gente vai traçar o FIBO atualizado. O FIBO atualizado desse cara é isso aqui. Palantir a priori é baixista, então não se anime muito, e a nova inflexão de Palantir é praticamente a mercado na região de 184 dólares, o ativo cota 186. Então quem está comprado em Palantir, novamente, por favor, cola o stop, porque é mais um ponto de inflexão aí na sua frente. Intel e NTC. INTC, código de negociação da Intel, o ativo recua agora 1,31% na região de 39 dólares, Coutinho. Intel também faz tempo, esse gráfico ele é antigo, apesar que nesse caso o gráfico está correto. Intel eu cantei uma eventual inflexão, não lembro se já tinha inflexionado sim ou não. Até acredito que não, né? Porque não faria sentido desenhar pós-inflexão. Então, assim, Intel bate nessa região do 3.13, sobe e aí inflexiona de novo, né? Você vê que Intel bate na região de 4.2, cai. Intel bate na região de 4.2 e cai. Então, Intel agora lateralizado, viés de Intel baixista, objetivo 3.300, dólar. Quem está comprado está mal comprado, por favor, atenção. Coutinho, a Amazon, por gentileza, avança 1,60%, 231 dólares para ela, Coutinho. No caso de Amazon, o gráfico também não é lá dos melhores, tá? Você tem a Amazon praticamente numa figura de lateralização. Você tem algumas opções de Amazon, né? Por que opções, Coutinho? Porque, de novo, você está num ponto de inflexão e eu não consigo, deste ponto, falar o que vai acontecer. Então eu dou opções. Ambas são para baixo. Então assim, a Amazon, de qualquer forma, ela é baixista. A diferença é se ela cai de uma vez, que seria a seta amarela, ou se ela sobe para depois cair. Então a Amazon fica atento, nota que no curto prazo aqui, ó, ela começa a fazer esse movimento de inflexão para posterior queda. Então, quem está comprado em Amazon, para mim, no geral, está mal comprado. Se tudo der errado, ela já cai para 215. Se tudo der certo, ela vai a 241 para posterior queda. Então, por favor, fique atento dentro desta região, de 231 a 241. Muito obrigado, meu parceiro Marcelo Coutinho. Vamos agora para o setor financeiro americano falar de JP Morgan, JPM, avançando praticamente 2% agora. Aliás, o setor financeiro nos Estados Unidos, todo no verde. JP Morgan é destaque, ativo negociado na região, na máxima do dia, acaba de renovar, máxima intradiária JP Morgan, 306 dólares, Coutinho. Bora. No caso de JP, peraí que entrou um trem aqui que eu não sei de onde veio. Pronto. Agora sim. No caso de JP, primeira coisa, gráfico semanal, tá? A formação gráfica não é interessante. Eu vou falar por quê. Por mais que JP subiu, né? Eu tô numa distribuição na parte superior, o ativo tá lateralizado a 4, 8, 12... 16 semanas. Eita, Nossa Senhora. Então, assim, em custo de oportunidade de capital, também não é muito minha praia, né? Você tá com ativo entre 290 e 317 dólares, o curto prazo dele é para baixo. Então, por favor, fique atento quem está comprado em JP lá fora. A formação gráfica eu não acho favorável. Nota que ele é bem comportado, ou seja, ele bate no 300, cai, bate no 300, cai, bate no 300, cai. Agora bate no 290, sobe, bate no 290, sobe, aqui com um pouquinho de diferença. Aqui agora deveria terminar de cair a 290 para a posterior alta. Obrigado, Coutinho. Olha, o setor financeiro nos Estados Unidos, movimento claro de curtíssimo prazo, renovando máxima atrás de máxima. JP Morgan na máxima, Goldman Sachs renovando máxima, Morgan Stanley também. Chama atenção a variação do Citigroup. Sabe qual é o código de negociação do Citigroup? C. Aí, Coutinho, o cara tá fera, meu. Citigroup avançando 1,26%, Coutinho. Faculdade que você estudou, eu dei aula, lindão. Sim, Coutinho. Citigroup, primeira coisa, pessoal, gráfico longo. Esse tá bonito, hein? Gráfico semanal, movimento muito longo. Aí sim, colocado isso, canalzão de alta, tudo sob controle, fibada desse cara daqui para cá. Citigroup cota 110 dólares e 79 centavos, seu objetivo 115 dólares e 55 centavos. Vamos falar rapidamente de varejo lá nos Estados Unidos com Nike, Coutinho, avançando quase 3% agora. NKE Nike, ativo na região de 65 dólares. Olha, acaba de renovar a máxima intradiária. Citigroup também, hein? Setor financeiro, me parece que hoje protagonista aí no campo positivo para quem tá operando na ponta compradora lá no mercado americano. Chegou a vez de Nike. Ih, Nike não tá legal, hein, Coutinho?
Lateralizado, baixista, em região de acumulação. Eu posso dar uma forçadinha de amizade, atento meus alunos, tá? Eu tô fazendo uma reversão aqui de novo, eu tô inferindo que mercado virou. Tá? Então, nessa condição, eu tô ainda em movimento de baixa, eu tô traçando um pivô de alta no movimento de baixa, na expectativa que esse cara vire. Então, assim, Nike ainda é baixista, eu tenho um suporte a 6281, Nike poderia virar. Aqui o mais arrojado vai bater uma boleta de compra. Porque assim, é o início de uma formação a qual eu não tenho ainda a confirmação gráfica. Então, se eu estiver certo, você verdadeiramente está comprando na mínima do movimento. Você tá se antecipando aí. Estou antecipando, é isso Aí que ganha dinheiro. Mas tem que ser mais arrojado, que o risco é maior. Tem que ser também. arrojado. E aqui também, assim, como o movimento é praticamente infinito para cima, em termos de upside, é aquilo, né? Compras pequenas, sobe um pouquinho. Compras pequenas, sobe um pouquinho. Não adianta colocar tudo de uma vez, porque se der errado e você for estopar a operação, ela vai te sair uma fortuna. Ah, porque teoricamente, se você acertou aí a fibada, Coutinho, você está dizendo que todo esse escorregador que o papel caiu, ele teoricamente de volta. Tem o campo aberto para voltar para aquele patamar que está em onde ali? 73 dólares? Aqui você tem o primeiro a 82 dólares. 82. Nossa, o papel está em 65. Então, depois você tem vários upsides, ó, que esse cara pode subir. Então não faz sentido nenhum, por mais arrojado que seja, pegar e comprar tudo de uma vez. Aqui eu tô me antecipando, inferindo que esse cara tá fazendo um fundo e tô falando assim, ó, beleza, você quer? Vai lá e bate uma boletinha de compra. Mas é nesta condição, entendeu? Aqui ainda é baixista pra esse cara. Reta final da participação do Coutinho, pra gente falar de ouro e prata, Coutinho. Ouro e prata. Você prefere ouro ou prata? Eu prefiro ouro Correntinha. ou prata. Eu prefiro a TC News. Léo Pinheiro, por favor, faça um corte disso depois e me manda, tá bom, lindinho, ó. Cara, endoidou aqui. Ouro ou prata? Eu prefiro a TC News. Muito bem, Por favor, Coutinho. Léo Pinheiro, você... às 13h30. Quando eu comecei a namorar minha noiva, ela falou assim, eu gosto de usar mais prata, tá? Eu falei, mais barato, né? Opa. Aí de uns tempos Coisa pra cá, boa. agora eu tô gostando mais de dourado. Eu falei, mas no namoro era prata. Agora Aí virou... agora virou Pelo menos ouro. ela não falou ouro, ela falou dourado. Comprar uma bijuteria. Pode ser. É. Ela falou só dourado, ela não especificou o que era. Precisa ser pão Ela especificou, duro. sim. Especificou, ela falou ouro, aí complicou. Ela especificou Precisa assim. ser pão duro. Coutinho. Precisa ser pão isso, duro. Eu não tenho Sua PLR igual você não, Sua Coutinho. esposa, compra uma Vivá, um negócio... O que você vai dar de presente pra Flávia? Então, eu já tentei de tudo, cara, só que ela não me ajuda. Ela não fala? Não, já Coutinho, fomos- eu quero um tênis da Nike. Já Meu fo- número é 41, vou te passar aí. Se ela tá enrolando, perdeu. Tem um tênis aí que eu tô olhando, Coutinho, é lindo. Daqui a pouco eu te mando o link, tá bom? Quanto custa? R$1.000. Deus me livre. Você tá doido. 999. R$1.000 um tênis? R$1.000. Jesus Cristo. Não. Aí. Pagaria nunca, Coutinho, R$1.000 no tênis. Num tênis? Ah lá, mão de Nunca na vaca aí, vida. ó. Tá vendo? Tô falando. R$1.000? Ouro ou prata, Coutinho? Jesus Cristo. Bora no ouro. Ouro, vamos falar de gold, vamos falar de silver, de prata também, pra galera que tá de olho aí nos dois ativos, nas commodities metálicas, Coutinho. Bora lá. No caso do ouro, o ouro restrito $4.160, 4.264. Deveria subir, formação de pivôzão com envelope, tudo sob controle. Deveria romper $4.264. O objetivo desse cara seria o seu topo a $4.380. No caso da prata, a prata ela tava, não sei se ainda tá, uma formação gráfica altista. Ó, a prata tá bonitona. O pessoal ativo ontem tava cota falando. $60,80. Pedi atenção de um eventual inflexão a 59, não inflexionou, então beleza, a vida segue, deixa subir. A prata agora objetiva 6336. Coutinho, quero agradecer muito a sua participação. Muito obrigado, meu parceiro. Legal demais, passa muito rápido. Excelente semana pra você. Boa super quarta. Daqui a pouco tem decisão de juros nos Estados Unidos e aqui. E sexta-feira a gente se encontra de novo. Obrigado, lindão, tá bom? Um abraço pra você. Hoje tá? eu tentei. Tentei Bora. Pix de Tentou 1.000, pi- tênis de não, tentou 1.000. Pix, tentou- você Tênis, tá- por enquanto não deu. Mas é como dizem os jovens, né, Coutinho? Que Quem não chora não mama. Um abraço, Coutinho, tamo junto, valeu. Tchau, pessoal, um abraço pra vocês. Tchau, tchau, queridão. Olha só, estávamos falando a respeito do cenário internacional de Estados Unidos. Uma informação que saiu agora, Poder 360, Lucas Udo separou aqui, já está na tela. Presidente americano Donald Trump volta a sugerir possível operação terrestre na Venezuela. Você, Lucas.